Jesus é o Senhor. Aleluia pela mensagem número 8. Amém. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Nós estamos já na mensagem número 8 do nosso rico alimento diário, que tem como tema o plano de Deus para a nossa vida. Amém. E nós estamos dentro de um encargo que o Espírito ele falou com as igrejas na conferência internacional no mês de setembro. O Espírito falou com as igrejas, aleluia. E ele falou, irmãos, né, por meio do apóstolo, aleluia. Ele falou com as igrejas. Para quê que Deus falou com as igrejas? Se fala com as igrejas para dar uma direção, né? Dar uma direção para esse semestre, aleluia, né? Deus ele está à nossa frente nos dando uma direção. Amém. Por isso nós estamos semanalmente revisando essa palavra que o Espírito tem falado com as igrejas nesses últimos dias, aleluia. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Aquilo que o Espírito diz às igrejas, né? E Deus, irmãos, ele nessa noite ele quer falar conosco, amém? Amém. Ele vai fazer isso por meio da sua palavra, né? E ele quer falar conosco para quê? Para nos dar uma direção, né? Amém. Tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida familiar, como também na nossa vida da igreja, aqui no Gama, aleluia. Louvado seja o Senhor. E por isso é que nós nos reunimos como filhos de Deus. Amém. E essa aqui é uma reunião não apenas de filhos, mas também de servos de Deus. Quem aqui se considera um servo de Deus? Amém. Essa mensagem 8, irmãos, o irmão, o encargo dessa semana do alimento diário, né? Foi enfatizado 4 fases da vida de José, né? Nós estamos refutando sobre a vida de José, lições extraídas da vida de José, né? E essa semana o foco, né, foi mostrar 4 fases da vida de José. E o irmão ele até falou na conferência, né, que isso figura a experiência de um cristão em 4 fases, né? A primeira experiência é aquela que todos nós temos na casa do Pai. A segunda é na casa de Potifar. A terceira é no cárcere. E a quarta é como governador no Egito, né? Aqui nós vamos ver essas 4 experiências, né, na vida de José. E cada uma delas, no alimento diário, mostrar algumas lições que a gente pode extrair para nossas vidas, né? Louvado seja o Senhor, né? Nós temos 4 experiências, irmãos. E interessante que nessas experiências, né, José, a gente vai ver isso agora, ele tinha um tipo de vestimenta diferente, né? Para cada tipo de situação e fase, né? Então, na casa do pai, ele tinha uma túnica de príncipe. Na segunda, na casa de Potifar, a vestimenta dele era de servo. A terceira era de prisioneiro. E a quarta era como governador, né? Aleluia. Queria fazer uma pergunta para os irmãos, né? Nós vemos aqui 4 experiências de José, né? Ele passou por experiências, por um processo, né? Isso aqui é um processo de vida, né? E esse processo aqui aconteceu na vida de José, porque figura também o que Deus deseja fazer em nós, né? No caso, José, essa experiência dele serviu para ele ser quebrantado, né? José passou por uma experiência de quebrantamento. E Deus deseja nos dar essa experiência para poder quebrar, né? Nos quebrantar, quebrar a nossa casca, né? Quem aqui tem desejo muito forte no seu coração de servir a Deus? Amém. Todos nós temos, né? Mas quando a gente quer servir a Deus, a gente percebe dentro de nós um empecilho muito forte, irmãos, que é a nossa vida da alma, né? Que é o nosso velho homem. E esse homem, irmãos, ele precisa ser quebrantado, né? Para que a vida de Deus que está no nosso espírito possa ser liberada, né? E José teve que passar por essas experiências para ele ser também tratado, aquebrantado, né? Ele no final, ele reinou com 30 anos, que tipifica a idade da maturidade, né? E para nós alcançar a maturidade, nós precisamos de experiências. Amém. Experiências de cisterna, experiências de casa de Potifar, experiências de prisão. Amém? Aleluia? Amém. Louvado seja o Senhor. Interessante, irmãos, que José, para ele poder alcançar a maturidade, ele teve que passar por sofrimentos, né?
São sofrimentos que foi necessário para amadurecer. Geralmente uma criança, ela não passa por sofrimentos, ela não tem maturidade, né? Ela faz cara feia por qualquer coisa porque ela não tem experiências de vida, né? Ela não sabe o quanto custa, né? O caro o custo de vida que tem, né? Para poder se manter, né? Comprar alimentos, roupa. A criança, quando ela quer algo e ela não tem, ela faz cara feia, né? Porque não tem experiências, não tem sofrimento. E nós muitas vezes somos assim com Deus por causa da nossa experiência inicial com Deus, que ainda está na casa do Pai. Mas Deus, irmãos, Ele quer nos levar pelo Espírito para outros tipos de experiências também, né? Para que nós possamos crescer, ganhar experiências de vida, para que nós possamos, dessa maneira, pelos sofrimentos, né? Ser quebrantados, né? Esse velho homem, essa natureza caída que está em nós, precisa ser quebrantada. Louvado seja o Senhor, né? Atos 14, 22 fala que importa que através de muitas tribulações, nos importa que por muitas tribulações entremos no reino, né? Mais ou menos isso mostra. Paulo fala que para entrar no reino é necessário tribulações, né? Romanos 8:17 fala que se com ele sofremos, seremos também com ele glorificados, né? Então esse sofrimento não é um sofrimento exterior, mas sim um sofrimento interior, né? A nossa vida da alma, ela precisa ser tratada, irmãos. Não precisamos ter a experiência de Maria de quebrar o nosso vaso de alabastro, né? Por amor ao Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Esse vaso de alabastro é a nossa natureza, né? Quebrar para que possa fluir o que tem de precioso, né? Louvado seja Deus. Para reinar no Egito, irmãos, né? Para reinar no Egito, que foi a experiência final da vida de José, primeiro precisamos passar por um outro tipo de experiência, né? Para reinar no Egito, primeiramente não precisamos reinar na prisão, né? Não tem como reinar no Egito sem primeiro reinar na prisão, que representa situações do dia a dia, né? Reinar na nossa família, reinar em casa, reinar na prisão representa um viver, né? Uma conduta, um viver de restrição, né? De prisioneiro. Então, o quanto de liberdade nós temos ainda como cristãos, né? Eu acordo a hora que eu quero, eu leio a Bíblia quando eu quero, eu oro quando eu quero, eu prego o Evangelho quando eu quero, reúno quando eu quero. Quanta liberdade nós temos, né? Então, ainda não precisamos, para reinar o mundo que há de vir, primeiro temos que reinar na prisão, né? Ou seja, ter um viver restrito. Mas aí, antes da prisão, vem outras experiências. Louvado seja Deus, né? E tudo isso formou, irmãos, um caráter adequado, né? Uma pessoa. Em José, né? Nós vemos uma experiência de um caráter adequado. Vamos ver Gênesis 37, no alimento diário, na segunda-feira. Ele fala sobre o plano de Deus em nossa vida, aleluia. No versículo 6 de Gênesis 37 fala, pois lhes disse, rogo-vos ouvir este sonho que tive, né? Olha só que interessante, aqui, irmãos, há uma palavra muito forte que é a rogo-vos, né? Há uma petição de por favor. Isso que eu vou falar aqui é muito importante para mim, né? É o sentimento da pessoa que falou essas palavras, né? No caso, nós vemos aqui José, mas se nós cavarmos mais profundamente, em 2 Pedro 1:21 fala que homens falaram da parte do Espírito Santo, né? Que a palavra foi o Espírito Santo quem falou por meio de homens, né? Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que por detrás disso, desse livro, nós vemos que é o Espírito Santo que inspirou Moisés para falar essa mensagem para nós, né? Porque aqui fala o plano de Deus em nossa vida. E o plano de Deus em nossa vida é esse sonho que ele teve, né? Deus teve um sonho, aleluia. Rogo-vos ouvir este sonho que tive, aleluia. Amém. Senhor Jesus. Então Deus teve um sonho, José teve um sonho, e José aqui foi uma figura de Cristo, aleluia. Amém. Então Cristo teve um sonho, louvado seja Deus. Amém. E quem é um com o Senhor também tem esse mesmo sonho, irmãos, né? Versículo 7 fala, atávamos feixes no campo.
Então nós vemos como que começa esse sonho, né? Esse sonho aqui começa com trabalho. Aleluia! Vamos ver o campo na Bíblia. Nós sabemos que ele tem um significado, né? Em Mateus 13:33 fala que o campo na Bíblia é o quê? O mundo, não é? Não é isso? O campo é o mundo. Mateus 13:33. E o que seria feixes, né? Os feixes, naquela época, né? Eles trabalhavam juntando feixes. Aqui nós vemos que José, ao referir-se ao feixe dele, ele está falando a pessoa dele, né? Feixes aqui representa pessoas. E esse atávamos aqui mostra que nós devemos trabalhar para poder obter esse sonho, né? Para poder cumprir o sonho de Deus, o sonho de Cristo. Nós precisamos trabalhar nisso, né? Em juntar, atar feixes no campo. Esses feixes aqui são pessoas. Vamos ler Levítico capítulo 8. Nós vemos que o sonho de Deus é ajuntar. No caso, esses feixes estavam dispersos. Antes de ler Levítico 8, melhor, vamos ler o Salmo 147, irmãos. Salmo 147. Aqui nós vemos que o sonho começa com o trabalho de juntar. Esses feixes estavam dispersos pelo campo, que é o mundo, né? Pessoas dispersas pelo mundo, e o trabalho consiste em juntar os dispersos. Amém. Salmo 147, versículo 2. Fala que o Senhor edifica Jerusalém, aleluia, amém, e congrega os dispersos de Israel. Amém. Congrega os feixes, né? Ajunta os feixes. É o Senhor quem faz isso, né? E ele, naquela época, fazia isso por meio de José. E hoje, irmãos, ele pode fazer isso por meio de nós. Ele deseja fazer isso por meio de nós. Amém. Juntar os dispersos. Vamos ler Jeremias 10. Jeremias capítulo 10, versículo 21. Amém. Louvado seja Deus. Amém. 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 Aqui fala porque os pastores se tornaram estúpidos, né? E não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram. E todos seus rebanhos se acham dispersos. Então esses pastores aqui, irmãos, são pessoas que não buscam ao Senhor, né? O buscar ao Senhor, ele redunda, ele gera em nós um sentimento, irmãos, de achar os dispersos, né? Deus deseja que nós sejamos pastores que ajuntam os dispersos, né? Esses dispersos é o rebanho dele, irmãos. José é um pastor, né? O pai de José era um pastor. Jesus é um pastor, ele é um bom pastor. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. E esses dispersos aqui quer dizer que foi separado, né? Algo disperso é algo que foi separado, né? Foi espalhado em várias direções. E as pessoas no mundo estão separadas, espalhadas, indo em várias direções. Por isso que Deus, ele quer nos ajudar, para nos dar uma só direção, aleluia, para o reino, aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler Levítico 8. Amém, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Levítico 8. Amém. Versículo 3. Fala assim: e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Amém. Amém. Tá bom? Aí, tá bom. Obrigado.
ajunta, né, toda a congregação. Por que Deus falou essas palavras aqui a Moisés? Porque a congregação estava dispersa, né? Estava dispersa. E nos versículos 4, 5, 6, até o versículo 10, nós vemos aqui um motivo, irmãos, porque que Deus, Ele nos ajunta. O sonho de Deus é ajuntar o seu povo, né? E Deus conta conosco para que a gente faça isso. Por quê? O versículo 6 fala: fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. Aleluia! Amém. Então, quando nós nos ajuntamos, o Senhor nos ajunta, Ele nos lava com essa água, que é o seu Espírito, que é a palavra de Deus, né? Ele nos lava, irmãos, de toda a sujeira do mundo, né? O versículo 7 fala que Ele vestiu a Arão, cingiu, também Ele ungiu, né? O vestiu, o cingiu, ungiu e o consagrou, né? Então, quando nós nos juntamos, o Senhor, Ele nos veste, né? Nos veste com uma vestimenta adequada, irmãos, né? Também nos unge com o Espírito, nos consagra, a fim de que possamos servi-lo de uma maneira adequada, irmãos. Igual José servia a Ele, né? Por isso que Deus quer que nós sejamos esses que ajuntam os feixes no campo, né? Amém. Isso está relacionado com o sonho de Deus, né? O sonho de José, que tipifica o sonho de Cristo, ajuntar as suas ovelhas. Aleluia. Vamos ler Mateus 12. Mateus capítulo 12. Aleluia. Versículo Mateus 12, versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, irmão, eu pergunto, né? Você é por quem? Você tem sido por quem durante a semana? O que é ser por Deus, né? Vocês querem ser por Deus ou contra Deus? Por Deus. E aqui fala então, versículo 30, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, quem é por Deus é alguém que ajunta os irmãos, né? Ajunta as pessoas. Quem não é por Deus é alguém que espalha, irmãos, separa, né? Causa divisão, causa morte. Vamos ler Mateus 19. Mateus 19, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. As reuniões da igreja, irmãos, é Deus quem ajuntou, né? Nós não podemos separar. Quem é esse homem aqui? É o nosso homem natural, né? Ele tem um grande problema em ajuntar, né? Se ajuntar os feixes. Esse feixe nosso, um feixe que quer ficar espalhado, né? Esse homem natural que precisa, irmão, ser quebrantado, passar por essas experiências. Mas o que Deus ajuntou, o que Deus ajuntou aqui que está falando? Está falando de Cristo, a igreja. Amém. Nós não podemos separar Cristo, a igreja, irmãos. Amém. O homem natural nosso faz essa separação, né? Louvado seja Deus, mas quando nós estamos reunidos, nós estamos cumprindo o sonho de Deus. Amém. Vamos ler Mateus 23, versículo 37, fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Matas, né? Ou seja, esse homem natural nosso aqui, o homem natural religioso, né? Ele mata os profetas. Por quê? Porque os profetas são aqueles que, a palavra é aquela que traz unidade ao povo de Deus. Aleluia. E apedrejas os que te foram enviados. Então, muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Falamos mal daqueles que estão cuidando de nós, né? Isso é apedrejar os que foram enviados. Isso causa o que? Separação. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, né? Nós vemos, irmãos, que o sonho de Deus é juntar o povo dele, juntar, né? Tirar a placa de igreja, é juntar todos os filhos dele para adorar ele, servir ele. E no reino nós vamos ser um, irmãos, né? Amém. Mas muitas vezes nós não queremos, né? Praticar a unidade. Então isso aqui com relação ao sonho de Deus, né? Vamos voltar aqui em Gênesis 37. Esse aqui é um sonho de José, irmãos.
e eis que o meu feixe se levantou. Esse feixe aqui é uma pessoa, né, que se levanta. Olha só que interessante, todos os irmãos que estavam trabalhando, juntando feixes, né? Mas apenas um se levantou, né? Por que será? Todos nós podemos até, irmãos, trabalhar nisso, né? De ajuntar pessoas, ganhar pessoas. Mas tem um outro lado que Deus está preocupado aqui, né? Por um lado, nós vemos aqui que Deus mostra aqui que Ele nos escolheu para reinar, né? Amém. E Ele se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então, o sonho de Deus, nós vimos, né? Ele começa com um trabalho de ajuntar os dispersos, né? E torná-los um, né? Torná-los unidos. Está em Romanos 12, versículo 3 ao 12, né? Que é o viver da igreja. O viver da igreja, irmãos, é uma coisa celestial que cumpre os sonhos de Deus, né? Porque pode expressar Cristo na terra. Mas aqui, com relação a se levantar e ficar em pé, tem uma porção parecida em Lucas 21, que fala o que vai nos levar a nos levantar. Levantar, a relação levantou, se levantou da terra, né? O feixe estava na terra, mas aí em Lucas 21 fala sobre a vida de Jesus, né? E é uma exortação aqui no versículo 36 que fala: vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais se escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então aqui, irmãos, vigiar orando, né? Nós temos que vigiar, né? Não somente fazer a obra, mas José era alguém que vigiava, irmãos. Ele vigiava, e por isso ele foi levantado, irmãos, dentre todos os irmãos, e ficou em pé na presença do Filho do Homem. Aqui está falando no contexto do arrebatamento, né? Quem irá ser arrebatado? Aquele que vigia, aquele que ora, aquele que escapa de tudo que vai suceder na terra, e aquele que ajunta as pessoas, né? Amém. Alimentando, pastoreando. Louvado seja o Senhor. Amém. Teve um outro sonho, que é o número 2 na Bíblia, né? Representa o testemunho e a confirmação, né? O sonho é que o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas se inclinavam perante ele. Nós vemos aqui 11 estrelas, mostrando que ele também era uma estrela, né? Essa outra estrela mostra que ele tinha um viver de uma estrela, né? Alguém que levava luz, alguém que brilhava, né? Brilhava em meio às trevas, né? Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor.